Então, pessoal, a gente vai finalizar esse capítulo 1 da parte 4 do Livro dos Espíritos, Penas e Prazeres Terrenos, e desse subtítulo que é Desgosto da Vida e Suicídio, que começou lá na questão 943 e vai fechar na 957. São 20 questões. E para quem já vem acompanhando aí, a gente vem trabalhando com isso aí, né, nesses últimos sábados, né? Então, vamos em frente. A questão 956. A pergunta é o seguinte: aqueles que não podendo suportar a perda dos entes queridos se suicidam na esperança de reencontrá-los, atingem o seu objetivo? Então, veja, a pessoa comete o ato extremo na esperança de reencontrar ou encontrar aquelas pessoas ou aquela pessoa que lhe foi cara. A pergunta é: isso vai dar certo? Provavelmente não. Não vai, porque são individualidades. Olha a resposta. O resultado que colhem é completamente diferente do esperado. É o clássico, né? Romeu e Julieta. Meu amigo, nós somos individualidades. Trazemos tendências, pendências, tudo diferente. Nós temos caminhadas diferentes, aprendizados diferentes, necessidades diferentes. E se momentaneamente estamos reunidos num grupo, numa célula familiar, é porque tem ali, naquele momento, tem algo para ser revisto, algo para ser novamente reconectado, tem desculpas, tem perdão, tem reconhecimento, tem um monte de coisa que vai ser realizada, vai ser materializada, porque nós estamos na matéria novamente, aí naquele grupo, ou naquele círculo que se estende um pouquinho além da família célula primária. Essas são as questões importantes ali. A partir do momento que a pessoa cria um laço, né, forte na matéria e não permite que o outro siga o seu caminho, nem precisa ser de uma forma muito dolorosa, mas uma forma natural, a pessoa está apegada àquilo. Ela está apegada. Não é? Então, se ela tem apego, ela tem posse. Ela se sente possuidora daquela situação e daquela pessoa. Então, para satisfazer, né, o ego, ela vai e comete o ato extremo na esperança de encontrar mais uma vez aquela pessoa, mas isso não acontece. O resultado que colhe é completamente diferente do esperado, porque em vez de se unirem às pessoas de sua afeição, afastam-se delas por um tempo mais longo. Não há como determinar, não há como afirmar de que se a pessoa comete esse ato, vai encontrar outra logo ali, na outra dimensão, de braços abertos, esperando por ela, dizendo: ah, que bom que você chegou, já estava aqui contando os minutos, o tempo para você voltar. Não é assim. Porque cada um será atraído para a condição espiritual que ela traz. Traz no seu pensamento, nos seus hábitos, no seu comportamento, no seu coração. E não necessariamente é o mesmo que a outra pessoa traz. Por cada um de nós sermos uma individualidade trazendo as suas necessidades evolutivas. Então, não vai dar certo. Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem um insulto que lhe fazem ao duvidarem da sua sabedoria suprema em conduzir as coisas. Os que assim procedem pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que acreditavam abreviar, e não terão para compensá-los a satisfação que esperavam. Loucura maior. A pessoa está com uma aflição pela partida do outro, né, pela perda do outro. Então, ela está em sofrimento, está em. Tá mal. Aí, o que ela faz? Ela comete o ato extremo na esperança de encontrar. Quando ela chega do outro lado, ou na outra dimensão, ela não encontra. Não há como
Repetindo, não há como garantir que esse encontro seja um encontro marcado. Ela não encontra. E dali vem o quê? A desesperança, o desespero, o arrependimento, remorso, culpa. E não tem como voltar mais. Não tem como voltar. E aí, aqui quando ele fala Deus não pode recompensar essa covardia e o insulto que lhe fazem, quer dizer, a pessoa comete uma transgressão às leis divinas, às leis maiores. E uma delas é a lei do progresso. Esse progresso foi interrompido porque a pessoa estava na matéria e tinha coisas aqui para fazer. Ela sucumbiu por uma dor, por um sofrimento extremo, mas ela não alcança o seu objetivo, que é de encontrar o outro lá. E aí ela vai, como ele diz aqui, num tempo mais longo, primeiramente se reharmonizar, se equilibrar, entender a sua condição, né, de desencarnado, entender a sua condição que não tem mais volta naquele momento. E muitas vezes essa pessoa não tem conhecimento da vida depois da vida, não tem conhecimento. Então, para ela é tudo um desespero, uma incompreensão, uma confusão. E aí, só deixando o gato entrar aqui, gato secretário, e nesse momento, ela vai se desesperar. Obviamente, ela vai ter ajuda dos amigos, tal, família espiritual, mas ela vai ter que esgotar esse ponto energético que havia ainda para que ela pudesse estar na matéria. Os que assim procedem pagarão. Nós temos ali a primeira mão levantada, vai para Paulinho. Paulo César, pois não, meu amigo? Oi, Celso. Bom, meu Fala, irmão. irmão. Tranquilo. E lá no Céu e Inferno, tem uma parte dele que são exemplos com testemunhos de espíritos do que aconteceu quando eles desencarnaram. Feito sob controle lá de Kardec, da Sociedade Espírita de Paris, e tem lá casos, declarações, depoimentos de irmãos que foram suicidas. Ok? Só isso. Muito bem. Então, a gente convida os nossos amigos que vão assistir mais tarde, depois, buscar exatamente essa obra aí, nesses capítulos, nessas questões, nessas narrativas, para estender o seu conhecimento, ampliar a sua forma de entender e colaborar mais firmemente com a sua caminhada e a caminhada de alguma outra pessoa, algum outro irmão, alguém que esteja próximo com ideias de desistir desse primeiro momento aqui. Então, é importante a gente fortalecer o nosso conhecimento baseado nas obras que trazem esse tipo de informação e são os repórteres, né, do mundo astral, são pessoas que passaram por essa situação, definiram como o ato extremo que ia resolver as questões todas, aquelas que as afligiam, e não resolveu. E elas retornam nessa obra, trazendo detalhes do que aconteceu, do como aconteceu e como é que elas estão lá. Isso é fundamental, beleza? Aproveitando o gancho do Paulinho, nosso estudo é franco e amplamente irrestrito. Então, a mãozinha pode levantar aí, contribuindo, o acréscimo, decréscimo, com tudo. Fica à vontade, tá bom? Tá. E ele faz uma referência aqui às questões 934 e seguintes, que já foram estudadas aqui. E o subtítulo aqui é Perda de Pessoas Amadas. Começa na 934. Então, mais uma vez, dá uma olhada lá e vai continuando seu estudo, tá? Vou só dar uma lida na cabeça do 934 para você, porque ele faz a referência nessa questão aqui. A 934 ele diz o seguinte, ó: a perda de pessoas queridas nos causa uma dor muito grande. Essa dor é legítima, uma vez que ela é irreparável e independe da nossa vontade. Dá uma olhada na resposta, tá? E no vídeo correspondente a esse estudo que a gente fez. Então, vamos para a questão seguinte, que é a 957. De um modo geral, quais são as consequências do suicídio para o espírito?
Veja, ele não fala para o corpo. O Vidal estava falando aí de corpo material, corpo espiritual. Ele não fala para o corpo. A consequência do corpo todo mundo sabe, né? Mas nós não somos um corpo. Ele fala para o espírito que habita aquela casa ali, aquele corpo, aquele instrumento. O que vai acontecer com ele? Já que ele não vai ter mais um corpo, ele interrompeu a sua jornada, o que acontece? Para onde é que ele vai? Que consequência tem isso? Resposta. As consequências do suicídio são muito diversas. Não dá para elencar e receita de bolo, né? Cada um traz a sua necessidade. Não existem castigos fixados. E, em todos os casos, essas consequências estarão sempre vinculadas às causas que o provocaram. Então, aí pode haver atenuante e agravante. Como essa pessoa, o que levou essa pessoa a tomar essa decisão extrema? Tem alguma coisa que forçou, entre aspas, contribuiu bastante, fortemente para que ela tomasse a decisão? Ela via esse caminho como a única forma de resolver as suas questões aqui, questões que foram importantes durante a jornada, durante a vida, questões familiares, questões financeiras, questões de doença. No último estudo, alguém falou, acho que foi a Cecília, se estiver presente, não me deixa mentir sozinho, de uma moça que estava fazendo campanha na internet por causa de uma doença extrema. Cecília levantou a mão. Fala, minha querida. Fala, minha querida. Não quer falar. Não, não estou te ouvindo. Você levantou a mão por acaso? Sei. Tá bom. Então, de uma moça que estava aí, isso é um momento atual. Atual. Aqui a gente está falando de livros dos espíritos, a gente está falando de céu e inferno, tudo do século XIX. A gente está no século XXI, quase 200 anos depois, deu uma exagerada. Então, esse espírito, acossado por essa questão da doença, pensa na saída pela direita ou pela esquerda, ou por trás ou pela frente, por cima, ela tem uma saída para a questão que está ali. Mas ela não tem ideia das consequências. Ela não tem ideia do que pode acontecer, para onde ela vai. Se vai melhorar. Hoje ela está ali, doente. Talvez seja uma doença incurável, né? Então, qual é a ideia? Bom, já que é incurável, eu vou abreviar esse momento, não preciso sofrer tanto. Chegando do outro lado, eu resolvo, não tem nada mesmo. Mas só que aí está o problema. Ela sai, o espírito sai daqui com esse tipo de perturbação, vai continuar do outro lado com esse tipo de. Quem levantou a mão agora? Eu Dormia. Isso. Eu ouvi essa semana, olha, na Rádio Rio de Janeiro, que tem a duoeutanásia. É? Então, eles deram um exemplo lá da Holanda, que é legalizada a eutanásia, de um casal que viveu 50 anos juntos, viviam muito bem, e quando chegaram assim na terceira idade, né, começaram a aparecer os problemas naturais, né, da decrepitude. Então ele já estava assim sentindo muitas dores, não poderia continuar a fazer o trabalho que fazia de carga e descarga de barco, e a esposa trabalhava com ele no barco. E ela começou a apresentar Alzheimer. Então, quando foi diagnosticada, os dois foram até o médico que cuidou deles durante muito tempo e solicitaram a eutanásia. E aí não foram atendidos, o médico não teve coragem de fazer. Aí eles foram buscar outra pessoa e fizeram. Então a discussão é exatamente essa que você estava falando, né? Às vezes eles viveram tão bem juntinhos e queriam permanecer juntinhos no plano espiritual, mas não sabemos, né, se conseguirão terem abreviado, né? Não sabemos. Exatamente. E aí, continuando aqui a resposta,
Repetindo, ele diz: as consequências do suicídio são muito diversas. Não existem castigos fixados e, em todos os casos, essas consequências estarão sempre vinculadas às causas que o provocaram. Entretanto, existe uma consequência da qual o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. A desilusão da resposta que ele imaginava que ia ter, da solução que ia surgir magicamente depois do ato. Então, ele se surpreende quando chega do outro lado e continua com as mesmas aflições, porque não é o corpo, não é o corpo, é o espírito. E lembrando, só de passagem aqui, André Luiz é considerado suicida quando ele chega do outro lado. Ele ouve vozes direcionando para ele a ideia de suicida, suicida, e ele não entende. Não é? Então, é muito complicado isso aí. Além disso, a sorte não é a mesma para todos. Ó, o destino não vai ser o mesmo. E dependerá das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Alguns imediatamente. É aquilo que está sendo falado aqui, vai depender do que a pessoa está trazendo, do que o espírito está trazendo, do progresso anterior, das condições de entendimento de uma série de situações, do amparo espiritual que tem. A outra existência, naturalmente, ela poderá ser pior, porque o ato que a criatura comete contra si mesmo vai lesionar o seu corpo espiritual, que é o formador, que é o modelo organizador biológico, que é a forma que vai dar o layout do corpo novo. Então, se você já fez o bolo, eu acho que você fez o bolo alguma vez na vida, ou viu alguém fazendo. Duvido que quando você era criança, você não ficava esperando a forma de bolo que sua mãe, sua avó, alguém fazia para você pegar. Né? Eu fazia isso. Então, você via que aquela forma ela estava certinha. Então, quando colocava o bolo ali, ele saía um bolo perfeito, né? Com todas as suas características circunféricas. Gostou disso? E se essa forma tivesse amassada, no local onde estava o amasso ou a imperfeição da forma, o bolo saía com aquela marca impressa nele. Tá? Então, quando a criatura comete um ato e lesiona uma parte nobre do cérebro, lesiona seu trato digestivo, lesiona qualquer parte no corpo espiritual, por essa criatura não ter, lembrando que o perispírito ele é flexível, moldável, de acordo com o pensamento, a vontade da criatura. Mas a gente está falando de criaturas, de seres no planeta de provas e expiações que não têm essa característica, que ainda não dominam isso. Estão presos pelas emoções, pelas paixões, pela raiva, pelo egoísmo, por tudo. Então, não dominam a técnica de modificar o seu perispírito, corrigir as imperfeições. Não dá. Então, essa criatura vai passar por um processo de retorno com a lesão, com a deficiência, com a má formação naquela região onde foi causa do extermínio da sua vida. Por exemplo, se a pessoa deu um tiro na cabeça, a parte do cérebro que foi lesionada, num futuro próximo, poderá essa criatura nascer com uma má formação ali e com limitações de cognição. Se vem, era muito comum, né, tomar venenos corrosivos, a pessoa vem com problemas no seu trato digestório, problemas seríssimos. E fica a conta, né, quando retorna para cá, fica a conta de um erro genético, de uma falha genética. Porque o cromossoma tal, porque o Y isso, porque o X aquilo, porque o par não sei o quê, o trissomia não sei de onde, fica nessa conta. Não que essa conta esteja completamente errada, mas essa conta é ajustada com a necessidade desse espírito chegar aqui e, através dessa corrigenda, procurar rever todo esse processo que esse espírito causou a ele mesmo. Tá? Então, por isso que ele fala aqui, numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, pensando que, ao cometer o ato, essa pessoa tinha o seu corpo físico, a sua estrutura material boa,
funcional, organicamente bem. Quando ele comete o ato, ele lesiona. Aí, quando volta numa condição pior da que estava antes. Tá bom? E aí, algum acréscimo? Nada? Então, vamos adiante. Temos os comentários do Kaká, do Kardec. Eu chamo de Kaká porque a gente fala tanto dele, então já tem uma certa intimidade, certo? Comentários do Kardec. Ó, de fato, a observação nos mostra com segurança que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas para todos. Entretanto, nos casos de morte violenta e que resultam na interrupção brusca da vida, as consequências são comuns a todos. A pessoa tinha energia vital para viver aqui encarnada 50 anos. Ela comete aos 25, 4. Então, ela tem 25 anos de energia ali. Para isso. Segura. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e mais tenaz das ligações fluídicas que unem o espírito ao corpo físico. Então, o corpo físico e o corpo espiritual, o perispírito, são ligados por fios condutores, né? Eles se retroalimentam energeticamente. Então, durante a morte, o desenlace, essas conexões são cortadas. Se a morte é natural, se dá num processo de doença prolongada, tal e tal, esses laços eles vão sendo desligados ao longo. Às vezes, quando a Norminha falou do caso aí desse casal, né, eles não estavam prontos para fazer esse desligamento, porque ainda havia energia. Se tivesse aquela doença prolongada, onde a pessoa fica internada um tempão, esse corpo espiritual e esse corpo físico estão sendo preparados para o desligamento ao longo. Certo? Se comete ali uma interrupção, uma eutanásia, esse processo não vai adiante. Então, fica um quanto energético para ser purgado depois. Tá? Então, naturalmente, o desligamento é feito. Tem um livro que é o... É o Deixe-me Viver, que você está falando? Do Luiz Sérgio? Luiz Sérgio, o Deixe-me Viver. Eu acho que é esse, que é o que fala do desencarne das equipes que desligam. É esse? É. É esse, grande Cecília. A internet Tem a ao vivo é criança assim. que quer nascer, essa história toda. Peraí. Tem esse? Tem, isso. Tem um outro que eu queria lembrar o nome, mas não me lembro agora. Mas existem equipes espirituais preparadas para fazer desligamento. E esse desligamento é natural. Tem um livro também, Entre a Terra e o Céu, que tem o caso do nosso irmão Fábio, que ele tentou suicidar-se ingerindo veneno, mas ele conseguiu ser acudido a tempo para ele não desencarnar. E aí ele não se conformava das dores lancinantes que ele passou a ter na garganta, né, dificuldade de comunicação, porque o veneno corroeu, né, aqui o laríngeo dele. Aí ele foi e afogou-se. E aí o que aconteceu? Ele teve que passar por 2 reencarnações. A primeira, ele morreu afogado, mas agora não ele buscando, ele era um menino de 11 anos, para compensar o tempo que ele abreviou da outra vida. E aí a segunda, ele volta a reencarnar, e aí ele nasceu com sérios problemas de garganta, né? E aí ele teve croup, e naquela época não tinha cura. E aí ele desencarna bebê, para se restaurar perispiritualmente. Exatamente isso, Norminha. Tem que refazer. Tem 2 casos clássicos também, que é o da Ivone do Amaral Pereira, que é a coautora do Memórias de um Suicida, ela como ex-suicida, né? E bem novinha, ela tem problemas também na garganta, problemas de respiração, porque numa vida anterior ela tinha pulado dentro de um rio, de uma água, se mata afogada.
Então, ela vem com problemas no sistema respiratório. Tá? E tem o caso também do nosso querido Santos Dumont, que se enforca e, através do suicídio, ele acha que vai resolver as questões que o acossavam, e depois ele reencarna, e logo quando bebê, ele cai do berço e fratura aqui, ó, cervical, aqui em cima. Fica paralisado da cabeça para baixo, reflexo do ato do enforcamento que ele tinha cometido. Então, são situações, quando ele fala assim, ó, poderá ser pior, a existência futura poderá ser pior do que essa. Né? Então, é importante ter esse tipo de conhecimento. Aí, equipes espirituais desligam, tratam, conduzem. Quando a pessoa comete esse tipo de atitude, não houve tempo necessário para fazer isso. Então, vai depender de uma série de situações. O caso, por exemplo, do Ayrton Senna, muita gente fala, pô, mas ele bateu lá 3.000 km por hora, 300 km por hora, lá no próximo. Mas como é que ele foi desligado ou não foi? Então, é um caso diferente. Um morte por acidente, morte violenta. É diferente. Né? Ele tem todo um preparo. A gente não sabe o que estava programado para ele. Né? E depois vem outras informações dele aí. Tá? Então, continuando aqui, ó, isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e mais tenaz das ligações fluídicas que unem o espírito ao corpo físico, uma vez que essas ligações se encontram na plenitude de suas forças e com todo o seu vigor no momento em que são rompidas pela morte violenta. O cara está cheio de gás, está pleno, não vai esgotar isso só porque ele partiu para o outro lado. Já na morte natural, essas ligações se enfraquecem gradualmente e muitas vezes se desfazem antes mesmo que a vida tenha se extinguido completamente. Isso vai me lembrar um outro caso, naquela questão das torres gêmeas, as pessoas que se atiravam dos andares altíssimos, segundo alguns, elas iam sendo desligadas à medida que iam se aproximando do Sol. E quando chegaram no chão, já não estavam mais no corpo, só o corpo físico estava ali. Então, são situações e situações. As consequências dessa dificuldade no rompimento das ligações fluídicas são o prolongamento da perturbação espiritual. Então, tem gás, tem energia vital, tem isso. Então, em algumas situações, em alguns casos, a pessoa que comete o ato, ela vai reviver aquele ato diversas vezes, ela fica presa num loop e a sua memória fica revivendo aquele ato, revivendo aquele ato. Há um livro, eu tô com a memória ruim hoje de livro, tem um livro que mostra que o cidadão, de tempos em tempos, ele revivia o ato de ter dado um tiro na cabeça. A minha balançou a cabeça ali, concordou comigo. Ele revivia, é como se ele estivesse vendo uma projeção e ele mesmo dando tiro. E aquilo trazia uma perturbação absurda, até que ele pudesse esgotar isso aí. As consequências dessa dificuldade no rompimento das ligações fluídicas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguida da ilusão, que dura um tempo mais ou menos longo, que faz o espírito acreditar que ainda esteja entre os vivos. Quantos relatos nós já vimos de irmãos desencarnados que sentem a decomposição do seu corpo físico, né? Então, ele está ligado àquela situação e tem os reflexos. O corpo espiritual dele não está sendo corrompido, comido, desgastado, atacado por germes e bactérias, não é nada disso. Mas ele está ligado àquela situação, ele acha que está ali e vem a reverberação disso tudo. É uma ilusão. Após o suicídio, o estado em que se encontra o corpo físico repercute de algum modo sobre o espírito, acabei de falar. Isso se deve à afinidade que continua existindo entre o espírito e o seu antigo corpo. Assim, o espírito experimenta, contra a sua vontade, os efeitos da decomposição do corpo físico, fazendo-o passar por uma sensação cheia de angústias e de horror. Ele presencia a decomposição do corpo físico. Esse quadro pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida.
embora, olha só, para fechar, né? Embora isso não ocorra em todos os que cometem suicídio, em nenhum caso o suicídio está livre das consequências da sua falta. Estou pulando, tá? É assim que certos espíritos estavam muito infelizes na Terra, nos disseram, já é o relato dos espíritos, tá? Nos disseram haver se suicidado na existência anterior e voluntariamente solicitaram novas provas, procurando suportá-las com mais resignação. Tá certo? Então, não é receita de bolo, não é. Cada um tem a sua história, tem o seu amparo, tem tudo que vai determinar as diferenças, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Ó. Em alguns suicidas existe uma espécie de apego à matéria, da qual inutilmente procuram se desembaraçar para atingirem mundos melhores, mas cujo acesso lhes é negado. Na maior parte deles existe o arrependimento por ter feito uma coisa inútil que só lhes trouxe decepção. Então, pelo avançado da hora, a gente fecha aqui esse capítulo e numa próxima oportunidade a gente vai iniciar o capítulo 2. Mais algum acréscimo, mais alguma consideração? O microfone está livre, pois não? Isso quer dizer que sim, está ótimo. Então, Norminha, parece que a gente chegou ao final. Cima do laço.